Agora, Renanzito, muito trabalho pela frente e vai ter Opa! que trabalhar rápido, até porque dia 5 já tem jogo contra o Equador lá em Guayaquil, já tem uma viagem. E a lista foi uma missão até mais fácil para ele, né? Porque eram 50 nomes, viraram ali 20 e poucos, 23, mas ele teve a colaboração do Rodrigo Caetano e do Juan na montagem dessa lista. Agora ele vai ter que montar um time. Vai ter que montar um time com 11 aí. Volta pra cá que o Igor tá fazendo alguma coisa que eu não sei o que é. Ah, tá mostrando aqui a lista, ó. Ele vai fazer um quadro dessa lista. Ah, é a lista de convocação que foi distribuída ontem pela CBF. E ele tá... Assinatura do Carlo Ancelotti. Com a assinatura, o Igor tá muito feliz com esse momento. Vai colocar Assinada pelo homem. Aí, ó, ele vai fazer um quadro e botar no cenário dele ali, ó. Junto com... Como é que chama esse bicho? Vai pro museu aqui de casa. Como é que chama o... Fuleco. Fuleco. Vai ficar junto aqui com o Fuleco na estante. O mascote. Agora vai ter que montar um time. E aí ele vai ter que ver jogos, né? Vai ter que usar, ele vai ver esse jogo do Botafogo, vai assistir jogo do Vasco, Flamengo também. Como que dá para imaginar essa dinâmica? A gente está vendo aí a convocação de ontem para montar esses 11 que já vão a campo daqui a quê? Uma semana, gente. Uma semana. Eu acho que ele deu uma letra na própria coletiva ontem, quando ele foi perguntado sobre estilo de jogo. E aí quando ele dá uma resposta que para mim foi muito boa e muito promissora para a seleção brasileira, que é do curto prazo, que é para você montar um time com pouco tempo, é que ele se diz ser um treinador que não se apega a um estilo só de jogo. Quando você tem um estilo só de jogo, você se limita a uma coisa só e isso não é legal. Então, assim, ele diz que quando você precisa atacar, você ataca, quando você precisa defender bloco baixo, você defende e você vai se adaptando conforme a sua necessidade. Isso é preciosíssimo. Então, a convocação e a escalação do 11 vai muito assim com o que ele tem de conhecimento dos jogadores. Óbvio que ele vai ter a ajuda do Juan, vai ter a ajuda da comissão, da parte brasileira da comissão técnica. Scout também, né? A galera do Scout, os gringos, né, que vêm com ele vão dar o pitaco. E esses caras são conhecidos, né? O mundo inteiro conhece esses jogadores que ele convocou. Então vai ser, não me preocupa isso, o tempo. Eu acho que a questão é ele se acostumar com o trabalho e com a cultura brasileira, que acho que esse vai ser o desafio. Mas até a Copa do Mundo, acho que tem um tempo ok. Eu gostei muito dessa resposta também, né? Que ele é perguntado se ele vai praticar um futebol mais reativo ou mais propositivo. E ele falou, depende da circunstância do jogo, depende do adversário, cada jogo tem ali uma circunstância. E isso marca muito, pauta muito o trabalho dele, né? De como ele é versátil, de como ele é camaleônico, então isso vai ser legal de ver na seleção brasileira também. Agora, Hernan, sabe quem que ele pode ouvir, se ele quiser umas dicas aí para montar os 11 dele? Paulo Vinícius Coelho. Esse. Vem nosso guru da tática e da prancheta, conta pra gente o que Ancelotti pode fazer com essa seleção. Luísa, eu não tenho muita dúvida que o Ancelotti vai partir de um 4-4-2 e com alguns jogadores que ele conheça. Mas alguns pontos, claro que é tudo duvidoso qual vai ser o primeiro time dele. Mas eu penso em duas linhas de quadro. O time da segurança, já que velocidade não é o ponto forte para jogar em Quito, ele vai aprender isso meio que na marra. Danilo na direita, Alexandre na esquerda. Mas você perde força, ganha experiência. Para jogar em Quito pode ser importante. Marquinhos e o outro zagueiro. Alguém se deu conta que o Alexandre foi um dos melhores em campo na vitória do Lille sobre o Real Madrid, na fase de Liga da Champions League? Então, Marquinhos e Alexandre. Pode ser o Beraldo? Pode, mas o Alexandre é bom prestar atenção porque é convocação do Ancelotti. Rafinha na direita, Martinelli na esquerda. Casemiro com Bruno Guimarães. Casemiro tende a começar jogando e depois ir sendo substituído. E aí ele deixa livres na frente o jogador que ele conhece muito, que é o Richarlison, e o Vinícius Júnior como atacante livre. É uma hipótese. Outra hipótese é ele ser convencido pela comissão técnica a jogar um lateral mais ofensivo de um lado. Segura menos o Danilo, coloca o Wesley para atuar como ponta. Acho improvável no primeiro momento. Por quê? Porque o Wesley vai ter que aprender a manter a linha de quadro. E o Wesley no Flamengo é muito mais um ponta, ele é um lateral muito ofensivo.
Primeiro jogo, Quito, ele vai na prudência. Pode apostar. Tá aí o PVC, então, projetando como pode ser o time do Ancelotti. Igor, quero mandar para você, até tirar uma foto aqui da prancheta do PVC. Como ele trouxe esse time aqui com o Alisson no gol, aí tem Danilo, Marquinhos, Alexandre e Alexandro, tem Casemiro, tem Bruno Guimarães, Rafinha, Martinelli, Richarlison e Vini Júnior. Dá para a gente imaginar uns 11 do Ancelotti e agora vai ver essa montagem, né? Vai ser interessante da gente imaginar o que ele vai mandar a campo e já nesse próximo jogo contra o Equador, uma semana de trabalho. Será que ele vai na bola de segurança mesmo para se resguardar? Um belo e bom vencedor formato do 4-1-4-1, ou aquele 4-3-3 que ele usou no Real Madrid, trazendo o Casemiro como esses 5, esse trinco aí, como diz os portugueses, né, como volante defensivo, mas não com esses 4, que pode virar o 4-4-2 ou o 4-2-4, né? Eu acho que ele vai num 4-3-3, até se a gente for olhar a convocação, né, são 6 homens de meio campo. Eu imagino um trabalho ali entre Andreas Pereira e Gerson, talvez disputando a função de terceiro homem de meio campo, né? Ele colocaria o Casemiro, enfim, Bruno Guimarães e um desses dois, Gerson ou Andreas Pereira, é o que eu imagino para agora, porque o Rafinha está suspenso. Então, esse desenho aí pode ser num jogo futuro ou no jogo de volta, de repente, contra o Paraguai. Mas para enfrentar esse jogo lá em Guayaquil, eu já consigo enxergar uma possibilidade aí, se a gente for separar, né, de características de jogadores, quem atua por qual lado e tal. O Antony começa largando aí com uma certa forma interessante, né? Tá se destacando muito bem no Campeonato Espanhol. Não teremos o Rafinha, como eu falei, né? Vinícius Júnior aberto na esquerda, e aí ele pode colocar o Matheus Cunha ou o Richarlison para fazer esse jogador no ataque na faixa central. Então eu vejo mais o Ancelotti começando a desenhar um 4-3-3 ou um 4-1-4-1, mais até do que esse time, como a seleção vinha jogando, né? Dos 2 pontas e 2 atacantes, ou enfim, quando o Rodrigo voltar, a gente vai ver como é que vai ficar esse arranjo todo aí. Mas para esse primeiro momento, ele inclusive levando muita gente de opção de linha defensiva, né? Gente versátil, como o Danilo e tal, mas buscando mais opções para a zaga, mas desse arranjo, meio campo e ataque, eu acho que ele vai recorrer. Até ele falou na coletiva brincando, não, o Brasil vai jogar como Real Madrid? Bom, dessa temporada, espero que não jogue, mas das temporadas anteriores, o Real Madrid vencedor, sim. Eu acho que trazer o Casemiro vai trazer essa memória também para esse meio campo que funcionava muito bem com Kroos, Modric e tal, e acho que ele vai começar recorrendo a essa formação que vai povoar um pouco mais o meio campo da seleção e usando os 2 jogadores abertos e alguém centralizado aí para esse jogo de estreia contra o Equador. Não conversei ainda com a comissão técnica sobre esse assunto, conversei assim en passant com os auxiliares dele lá, o Francesco, o Mauri, o Paul e o Simone Montanari, né, nessa apresentação de ontem, mas olhando para como ele montou essa primeira convocação e com o fator suspensão do Rafinha nessa dinâmica toda, eu me aposto, então, vai nesse 4-3-3.